Um dos peixes que você pode produzir, né, dentro da piscicultura, um dos melhores peixes comerciais de água doce, é o tambaqui. Né? O tambaqui, que é um peixe que é natural da bacia amazônica, né? Um peixe sensacional, está em segundo lugar hoje na produção nacional. Né? Hoje o tambaqui lidera o ranking dos peixes nativos. Dentro dos peixes nativos, o tambaqui é o mais produzido. E ele está hoje em segundo lugar na produção nacional. Muito graças a isso, muito a Rondônia. E lá sim a produção, por exemplo, deles lá é muito tambaqui e tambatinga. E já já eu falo desses híbridos aí para vocês, tá certo? Então o tambaqui, um peixe que você pode produzir, um peixe que tem uma produtividade altíssima, né? Prolificidade, então, do tambaqui é sensacional, né? Uma fêmea de tambaqui de 10 quilos, ela pode produzir aí até 100 mil ovos por quilo. E então a gente está falando de um peixe que pode colocar aí 1 milhão de ovos, né, de descendentes a cada desova. Né? A cada reprodução ele pode colocar aí 1 milhão de novas larvas, aí, novas larvas, novos ovos, para poder virar novos tambaquizinhos aí na produção nacional. Um peixe sensacional. Eu adoro o tambaqui. E ele é um peixe que resiste muito à questão de oxigênio baixo. É interessante que se você olhar a foto de um tambaqui, se você procurar na internet, vai aparecer aquele amarelão por cima, aquela mancha preta por baixo, aquele corpo mais... Ele é um peixe redondo, a gente classifica como peixe redondo, né? Esses peixes nesse formato mais ovoide, né? Um formato mais de um ovo, assim, mais alongado. Ele é um peixe mais alongado, um pouco assim. E a cabeça dele, no queixo dele é mais para frente. Então esse queixinho dele aqui assim, ele vai mais para frente. E ele suporta, né, águas com baixa oxigênio dissolvido. Mas por quê? Ele desenvolveu na natureza esse queixo, esse queixinho dele para frente, que ele fica na flor da água, com esse queixinho, fazendo um movimento na flor d'água, que consegue oxigenar um pouquinho a água lá, né? Pega o ar atmosférico, incorpora na água, e aí ele vai respirando esse ar e vai filtrando o oxigênio para poder fazer as trocas gasosas lá nas brânquias dele lá. Ok? Então é um peixe que resiste até água mais ácida também, né, lá na natureza. E é o líder, né? O líder uma das espécies, das espécies nativas, é o mais importante na piscicultura brasileira. Então, a região norte, nordeste, centro-oeste também tem muito tambaqui, por questões climáticas e aceitação do mercado. A região norte, então, nem se fala o quanto que o tambaqui é consumido. Dificilmente tem um outro peixe com um consumo tão elevado quanto o tambaqui lá, né? Só que o tambaqui puro, ele vai ser limitado a essas regiões, né? Região norte, nordeste, centro-oeste, por conta de temperatura, por conta de regiões climáticas. A não ser que você faça um trabalho dentro de uma... a mesa fica tremendo muito aqui, eu estou numa mesa de plástico aqui no meu quarto aqui, e por isso que vai tremer um pouco a imagem aí, né? A menos que você faça um trabalho dentro de uma estufa, o tambaqui em regiões mais frias, ele não tem o mesmo resultado que ele pode dar em regiões mais quentes, né? Justamente por quê? Porque ele é adaptado lá na região onde ele nasceu. E ele precisa de águas mais quentes para poder ter um excelente desenvolvimento dele lá. Bom, você produz ele em viveiros, em tanques de recirculação, você faz o que você quiser com o tambaqui, né? Desde que você dê as condições adequadas, trabalhe com ração, aquela coisa toda. Vale muito a pena. Um peixe extremamente adaptado, que você pode fazer muita coisa com ele, tem uma produtividade elevada. Tem mercados diferentes, né? O tambaqui lá no norte é um peixe que tem que sair acima de 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, às vezes até 4. Eu tive em Santarém em fevereiro, começo de março, e é impressionante lá. Chega 5 caminhões de tambaqui do Mato Grosso lá, na feira do peixe lá, na feira do produtor lá, e é todo dia, 5 caminhões chegam lá lotados de tambaqui lá, e é só tambaqui de 3 quilos, de 4 quilos, é aquela peça, aquele bichão assim, que eu vou falar a verdade pra você, é só peixe grande mesmo, e vende que nem água, mas vende que nem água, é espetacular o consumo do tambaqui lá, tá certo? E aqui para nós, o peixe redondo, né, e aqui a gente trabalha mais com os híbridos, aqui o peixe redondo, ele sai com um tamanho menor. Eu produzo patinga, por exemplo, que é um híbrido que tem o sangue do tambaqui, né, que é a fêmea do pacu, perdão, a patinga não tem não, desculpa. A patinga é pacu com pirapitinga.
tá? Que é o pacu com a caranha. Então, perdão que eu falei aqui. A tambatinga que tem, que é o tambaqui com a pirapitinga. Então a patinga aqui, a gente utiliza muito a patinga, tanto a patinga quanto a tambatinga aqui. Que é um peixe que às vezes ele resiste mais. Às vezes a gente está em regiões aqui em Goiás, a região é mais fria, então ele é mais resistente quando entra o sangue do pacu nele, né, para poder resistir a essas temperaturas mais frias. Então, bacana, falei do tambaqui, já acabei falando dos híbridos todos aqui, né? Além do tambaqui, que é mais de peixe redondo puro que a gente tem, Paulo? A gente tem o pacu, certo? O pacu é nativo da bacia do Rio Prata e que deságua lá no Rio Paraná, mas ele é encontrado no centro-oeste ali, ele veio passando aqui para todos esses lados aqui, né? Resiste a temperaturas mais baixas também. Tá junto do tambaqui, ele não é tão produzido quanto o tambaqui, mas ele tem a sua parte ali dentro da produção de peixes, né? O pacu, peixe muito bacana também. Também é muito prolífero, também dá uma desova muito alta, a conversão alimentar do pacu é muito bacana. Só que ele precisa um pouco de mais oxigênio na água, né? Para poder tem que ter um mínimo aí de 4 miligramas por litro aí para você desenvolver bem uma produção com pacu. A pirapitinga, que é o outro puro que a gente tem dentro dos peixes redondos, que é a conhecida mais como caranha, né? Também muito bacana, um peixe aí da bacia amazônica e também está no Araguaia Tocantins, encontra muito para cá. Também um peixe mais redondo, na natureza é um peixe que pode chegar aí até 20 quilos. Né? Também a criação está mais concentrada na região norte, nordeste e centro-oeste, por questões climáticas. E está sendo muito utilizado na hibridação ou na hibridização, né? Por quê? Porque quando faz o cruzamento, está tendo os filhotes, né? Os descendentes, eles estão tendo resultados muito melhores do que os seus progenitores. Então, como é que a gente faz esse cruzamento? Por que tem que fazer esse cruzamento? A gente tem 3 puros, que é o tambaqui, o pacu e a pirapitinga. Então, quando a gente começa a cruzar entre eles, apareceram espécies novas que tiveram uma grande aceitação na piscicultura, que hoje são talvez não são mais produzidas do que o tambaqui somente, mas eu acho que já são mais produzidas do que o pacu puro e que a pirapitinga também. Os híbridos já estão lá na frente. O primeiro híbrido trabalhado foi o tambacu, que é o cruzamento do tambaqui com o pacu, a fêmea do tambaqui com o macho do pacu. O tambacu foi o primeiro híbrido, um peixe que veio maravilhoso, deu um resultado espetacular. Ele pega o crescimento do tambaqui com a resistência à baixa temperatura do pacu. Muito bacana. Tem a tambatinga, que é o cruzamento da fêmea do tambaqui com o macho da pirapitinga, né, o macho da caranha. E tem a patinga, que é o cruzamento da fêmea do pacu com o macho da pirapitinga. Então esses são dos 6 peixes redondos que a gente tem, 3 são puros, tambaqui, pacu e pirapitinga. 3 são híbridos, tambacu, patinga e tambatinga. Tá certo? Peixes... Deixa eu passar aqui um pouquinho. Vou chegar aqui. Tá aqui. Peixes que representam os peixes redondos, que tem uma representatividade muito grande dentro dos peixes redondos. Paulo, o que mais que eu posso produzir? Olha, você pode produzir a matrinchã, que tem lá, tem a matrinchã da região amazônica, e tem a matrinchã do Araguaia Tocantins. Ela tem uma leve semelhança, assim, de longe, vamos dizer assim, por ela ser um brícon aí, tem gente que chama jatuarana lá no Pará, tá? Mas tem a matrinchã e tem a jatuarana, tá? São peixes diferentes. Então, vai muito de região onde ela tá. Mas até a matrinchã é um peixe muito bacana de produzir também. É um peixe que nas fases iniciais ela tem muito canibalismo, mas é um peixe que ele pode atingir aí de 800 gramas a 1,2 kg num viveiro escavado, num tanque-rede, por exemplo. E num curto prazo de tempo. Se você respeitar a densidade de estocagem, trabalhar bacana com a matrinchã, é um peixe muito gostoso, né? E eu até publiquei um vídeo aqui há um tempo atrás, falando de uma das coisas da matrinchã, uma notícia que saiu há alguns anos atrás, onde a matrinchã dos peixes de água doce é um dos peixes que mais é rico em ácidos graxos essenciais, aqueles ômegas, e poderia substituir a sardinha enlatada, justamente por conta desses ômegas que ela possui, né? E a gente até falou de ômega muito na live da semana passada com a doutora Sara, nutricionista. Então, houve uma época em que a matrinchã ela teve para ter o boom do desenvolvimento dela, né? Aquela explosão de desenvolvimento,
quando deu uma queda na pesca da sardinha. Então a matrichan poderia ter sido utilizada nessa época lá. Não foi porque voltou depois, tal. Aquilo, a gente sabe que tem toda uma história por trás desses barcos de pesca para poder acontecer. Mas é um peixe muito bacana também a matrichan. Outro peixe que pode ser criado, né? A gente pode dar os créditos aqui para o projeto Pacu, do Simão Brum, que tem uma live espetacular que eu conversei com ele aqui no ano passado. E você pode assistir, se você não assistiu, está disponível no Instagram e no YouTube da Kiplan Consultoria. É o pintado real. É o pintado real, que é um cruzamento específico feito pelo projeto Pacu. Somente o projeto Pacu sabe exatamente quais são os peixes que formam o pintado real. Então, eles desenvolveram esse pintado real, um peixe espetacular, resistente a manejo, um peixe dócil, um peixe precoce, um peixe que tem uma taxa de crescimento muito melhor que seus progenitores e, mais importante, é um peixe que se adapta muito melhor à ração do que o pintado ou do que o caixara puro. Tá? Por quê? Porque são peixes muito carnívoros, né? O pintado e o caixara são peixes carnívoros. E para eles se adaptarem à ração, antigamente, quem é lá da época de 2004, 2005, 2003, lembra que para você trabalhar em engorda de pintado ou de caixara, você tinha que fazer o treinamento alimentar deles. E isso você tinha que jogar ração das 7 horas da noite até as 7 horas da manhã. De 2 em 2 horas você tinha que fazer esse trato, jogar essa ração. E aí você ia aí, começava espaçando isso daí para começar a trazer eles para comer durante o dia. Gente, isso era um trabalho de estagiário, passar a noite acordado todos os dias, dando alimentação para esses peixes carnívoros, para eles adaptarem a comer durante o dia. E o pintado real não, é um peixe que come tranquilamente durante o dia, né? Tendo ração de qualidade, tendo oxigênio dissolvido na água. Por exemplo, eu estou começando uma engorda de pintado real. Eu produzo piau e patinga. E pirarucu também. E aí agora eu adquiri do Projeto Pacu, conversei lá com o Simão Brum, mandou para mim, busquei em Goiânia, na Levinos Brasil. Busquei lá 850 pintados reais. Pintados reais. Coloquei no viveiro escavado e estão lá, estamos engordando os bichinhos lá. Vamos ver como é que eles vão chegar aí. Eu acredito que até dezembro já tem peixe pronto para venda. Estou fazendo uma previsão para dezembro. Mas quero ver se eu consigo chegar com eles lá na Semana Santa, os peixes aí de 2 quilos para cima. Tá? Quero ver se eu chegar com 2 quilos para cima lá na Semana Santa lá. Ou, se de repente aparecer um negócio bacana, eu posso vender eles antes também, não tem problema. Mas eu vou acompanhar essa produção da melhor forma possível. Piau, você pode produzir o piau. Eu sou produtor de piau, um peixe maravilhoso, um peixe que eu adoro, um peixe que depende muito de oxigênio também, de água adubada, né? Quando a gente está falando de viveiro escavado. Se for trabalhar com piau em tanque-rede, tela de inox, não utilize tela de arame galvanizado revestido com PVC, trabalhe ele com tela de inox, tá certo? Um peixe excelente, um peixe que eu faço ele em 6 meses, eu faço ele com 1 quilo. Se eu pegar uma levina aí de 10 centímetros, alguma coisa assim, 7 a 10 centímetros, é batido. Ali na fazenda onde eu tenho essa produção em parceria com o produtor, a gente bate piau de 1 quilo em 6 meses. Hein? Espetacular. Espetacular o resultado. E eu já postei várias fotos aí desses piaus nossos lá, e quem está no grupo do Telegram já viu também essas fotos, esses vídeos que eu coloco lá. Ok? Piau, então, o Piau Sul, né? Você pode produzir lá. Lambari, né? A gente teve uma live espetacular com o Fábio Súcia, o doutor Fábio Súcia do canal Vaiaco aí, falando muito do lambari, peixe de porte pequeno, hábito alimentar onívoro, né? Desperta muito interesse. Eu estava conversando com um aluno hoje, ele estava falando que a dúzia do lambari, aquele lambari maior, para pesca, né, para levar para poder pescar, a dúzia está saindo a R$15. Ou seja, cada peixe é mais de R$1, cada lambarizinho mais de R$1. Então, para quem produz lambari, tá, pelo menos ali na região de Minas, perto do reservatório ali de Três Marias, tá rachando. Né? Por quê? Porque o lambari ele chega ali, você jogou um pouquinho de ração, você já está podendo vender ele. Então, um peixe espetacular para pesca também, para consumo também. Tem um produtor que eu atendo na região de São Simão,
ele está produzindo tilápias, aliás, ele vai começar a produção dele de tilápias, o nosso processo de cessão de águas da União, cessão de uso de águas da União já está pronto, ele já assinou, já pode começar o processo de licenciamento dele, mas ele já vai produzir tilápia em tanque-rede, mas ele vai produzir lambari também, ele está pensando lá na frente. Paulo, eu quero mexer com lambari, eu estou vendo uns negócios de lambari aqui, que chama muita atenção, o lambari. A gente tem pirarucu, né, o nosso gigante das águas, é mais um peixe que você pode produzir, o pirarucu. Um peixe espetacular, um peixe que ganha 1 quilo por mês. O que acontece com esse peixe? Que ele ganha 1 quilo por mês no primeiro ano, pelo menos aí. Até mais de 1 quilo por mês, né? Um peixe monstruoso, um peixe espetacular, um peixe que não depende de oxigênio dissolvido na água para poder viver, ele depende da respiração aérea que ele faz. É claro que ele tem as nuances dele, ele tem as especificidades dele, né? Um peixe carnívoro, um peixe de grande porte. Você tem que trabalhar com peixe forrageiro, você tem que esperar uma conversão alimentar mais elevada. Então, assim, mas tem muito mercado para o pirarucu também. Tem muitas correntes aí de trabalhar com pirarucu mais precoce, um pirarucu de 6 meses, em torno de 5 a 7 quilos, para poder oferecer ele como um produto gourmet na cozinha nacional e até na cozinha internacional. É um peixe maravilhoso que tem muita saída também. O pessoal do norte produz muito pirarucu. Um peixe espetacular, que eu sou fã dele também. E estou produzindo um pouquinho de pirarucu, né? Vou fazer meu teste com pirarucu. E por fim, de repente, não menos importante, a gente poderia falar da tilápia, né? Que é o primeiro. Eu comecei com o tambaqui, que é o segundo maior peixe, que é o segundo peixe mais produzido no país. E a gente termina aqui falando com a tilápia, que é o primeiro peixe mais produzido no país. Muito pela sua produção em tanques-rede, Então, um peixe excelente, um peixe que atende a segurança alimentar, um peixe que atende mercado, atende indústria, né? Atende o comércio, atende o consumidor, um peixe que o filé dele ele entra na alimentação de crianças desde o comecinho, né? O filé de tilápia, um filé sem espinhas intramusculares, um peixe que tem um crescimento espetacular, tem uma condição de trabalhar, enfim, já tem todo um estudo, todo um melhoramento genético em cima da tilápia, dos maiores laboratórios, um dos maiores grupos do mundo, né, de trabalhar de melhoramento genético de tilápia, adquiriu os 2 maiores laboratórios de tilápia do nosso país, né, adquiriu a Aquabel e a Aquamérica, né, a Aquaporto, e que foi o EW Group, adquiriu essas duas aí, então fazem parte do mesmo, são genéticas diferentes, mas fazem parte do mesmo grupo. E então, assim, não é pouco dinheiro que está investido na tilápia. Não tem pouco tempo que está trabalhando com tilápia. A tilápia entrou aqui no Brasil na década de 1950. A tilápia está aqui no Brasil. Então, aí é um peixe que já está desde a década de 50 aqui no país, tá certo? E sensacional. Para mim, já deveria ter sido. Aí é a opinião minha, tá? Opinião minha. Se você concorda ou discorda, tá tudo bem. Da mesma forma que eu vou concordar ou discordar da sua. E a gente vai continuar sendo amigos, tá certo? Para mim, a tilápia é um peixe que está desde 1950 aqui. Que vai fazer aí. Quantos anos? 71 anos que está aqui no Brasil. Jogador de futebol, ele naturaliza com 5 anos. Um peixe com 71 anos que já é produzido aqui no Brasil, por mim, já poderia ter sido naturalizado. Porque aí a gente diminuía um pouco a burocracia no licenciamento ambiental desse peixe. Mas eu sei que não é tão fácil assim, não é só no estralar de dedos, igual o Thanos fez lá com o Homem de Ferro e o Capitão América, que as coisas voltam ao lugar. Não é no estralar de dedo. Eu sei que tem que ter muito estudo, muita coisa em cima disso aí, mas eu acho que falta um pouquinho de bom senso para quem faz essas legislações aí, essas leis aí, entender que é um peixe que já está há 70 anos aqui no Brasil. Se fosse para acabar com as espécies nativas, já tinha acabado. Em 70 anos, já tinha acabado com as espécies nativas do Brasil. Se ele fosse tão perigoso, tão terrível, tão monstruoso como algumas pessoas tratam a tilápia, tá certo? Então essa é a minha opinião aqui. Deixei minha opinião. Hashtag falei, hashtag tilapei aqui agora. Adoro a tilápia, adoro os outros peixes também, mas a minha opinião é que depois de 70 anos esse peixe já poderia ter sido naturalizado, já poderia ter um trabalho diferenciado com a tilápia. Tem o panga, né? Falei do panga também, que é um peixe que é outro peixe que já está há 30 anos no Brasil aí. E ainda agora saiu a regulamentação do panga lá para o Piauí. Acho que foi Piauí ou Ceará. Teve uma dessas duas aí
que foi um desses dois estados que regulamentou o panga lá, a produção de panga lá, ou foi no Piauí ou foi no Ceará, fiquei na dúvida aqui agora. Muito bacana também, um peixe que tem um resultado espetacular.